Muito bem, vamos começar falando das declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele disse à Folha de São Paulo que a batata quente dos gastos virou prioridade nos debates com Lula. O petista afirmou que o governo demorou a perceber o grau de disfuncionalidade causado pela alteração de alguns programas e citou o governo Bolsonaro. Abro aspas. Desde 2021 houve a PEC do calote, a retirada de filtros do BPC e do Bolsa Família, a ampliação do Fundeb de 22 bilhões de reais para quase 70 bilhões de reais em 2026 sem fonte de financiamento. Ou seja, muitas das despesas que se pretende cortar foram contratadas antes de o Lula tomar posse. Quando vê isso, o presidente fala assim, mas eu vou cortar dos pobres? Percebe a situação? Eu digo a Lula, né? É isso que o Haddad está querendo dizer. Ninguém está dizendo que é fácil. O senhor colocou o pobre no orçamento, ninguém está pedindo para tirar. Mas há questões estruturais que precisam ser resolvidas, porque são distorções muitas vezes criadas com finalidades eleitorais, particularmente pelo governo anterior. Elas estão no nosso colo. Não tem para quem dar a batata quente, então temos que resolver. Fecho aspas. E questionado se o governo Lula vai enviar a proposta do imposto de renda ao Congresso depois do segundo turno das eleições municipais, Haddad respondeu, aspas, eu penso que temos agora que resolver antes a questão da reestruturação da despesa. Isso vem na frente de qualquer outra coisa. Fecho aspas. Muito bem, hoje estreia aqui no Papo Antagonista o Vandique Silveira, mais um colaborador da área de economia, de mercados, para explicar para a gente o que está acontecendo na seara de Fernando Haddad, do ministro da Fazenda, que antigamente se falava ministro da Economia. Na verdade, ministro da Economia durou durante a gestão do Paulo Guedes no governo Bolsonaro, voltaram a chamar de ministro da Fazenda. Vandique, seja bem-vindo aqui no Papo Antagonista. Eu gostaria de saber, desde já, o que você destaca dessas falas do Haddad. Olá, Felipe, boa tarde a todos. Um prazer e uma honra estar com vocês aqui. Bom, como se diz popularmente, eu acho que a ficha caiu. O Haddad sempre teve ciente do grande problema que o gasto representava. Isso não é novidade para ele. Agora, a novidade para mim é que ele tenha convencido o Lula de realmente olhar o fiscal, porque nós trilhamos o caminho do abismo. Estamos no caminho muito similar ao que aconteceu no segundo governo da Dilma, e isso realmente cria grandes problemas, porque aperta o spread de risco, o spread em cima dos títulos públicos brasileiros, e faz com que o Brasil tenha que pagar mais juros e tenha que rolar a dívida mais curtamente. Então, isso representa um grande risco para a gente. Agora, a questão é muito simples, né? Não tem como fugir de um projeto que corte gastos, porque a gente tem um aumento real do gasto em 15%. E a gente tem um aumento real da arrecadação em 9%. Ambos são aumentos bastante expressivos, uma vez que o PIB, mesmo crescendo muito, cresce a 2,8%. Quer dizer, nós estamos crescendo os gastos e arrecadação para evitar de falar do que realmente importa, que é uma estruturação de gastos que sejam condizentes com o tamanho da economia brasileira. Ou vivemos dentro do tamanho da possibilidade da economia, ou a gente vai ter problema muito sério na frente, e isso se reverte em inflação e muita pressão no nosso país. Agora, o Haddad pinta ali o Lula como um presidente preocupado com a hipótese de cortar dos pobres certos programas que foram criados ali ou consolidados, inclusive antes do atual mandato do presidente da República. É só dos pobres que os políticos pensam eventualmente em cortar, mesmo que afetem o contrário? Quer dizer, não há outros locais dos gastos orçamentários em que é possível passar a tesoura, a começar pelos gastos dos próprios políticos? Bom, Felipe, obviamente tem. O maior gasto que a gente tem, que vai chegar próximo de 600 bilhões de reais, é próximo de 6% do PIB esse ano, é o gasto fiscal, que é basicamente uma maneira de proteger a indústria nacional. Ninguém nunca fez nenhum tipo de estudo para saber se algum desses gastos tem gerado mais empregos, mesmo se tem gerado mais empregos, se tem transformado a economia, gerado inovações e coisas do gênero. Nós vamos bater na casa dos 600 bilhões de reais
de gasto fiscal. Tudo subsídio a indústrias que têm lobbies muito fortes. Então, esse é o primeiro lugar para olhar, porque não é possível, não é aceitável que empresas, indústrias que tiveram esses suportes pelo governo há 50 anos continuam se mantendo incapazes de serem competitivos globalmente. Então, está na hora da gente olhar e fazer o seguinte: cortar de um lado e cortar do outro. Obviamente que a estrutura do Brasil, em termos de o custo do Estado e a máquina do Estado é muito grande. A gente gasta, só o governo federal gasta 30% do PIB brasileiro. Quer dizer, é muito gasto comparado com países, inclusive países mais avançados que o Brasil. Né? A gente, em proporção, a gente gasta mais do que os Estados Unidos. A gente gasta mais do que o Japão. Se a gente comparar com países do mesmo nível de desenvolvimento, de renda média, o Brasil gasta muito mais do que todos os países comparáveis em tamanho de economia com a gente, com exceção da China. E o que você destaca a respeito da reforma do imposto de renda? O Haddad falou ali que a prioridade nesse momento é a reestruturação das despesas. Portanto, muita gente noticiou de que ele não se comprometeu a entregar a reforma do IR ainda nesse ano. Isso pode ficar para depois. É algo urgente? Não é? O que isso pode trazer de benefício? Numa explicação que os leigos possam entender. Perfeitamente. É importante a gente fazer a reforma do imposto de renda, mas antes de falar de imposto de renda, pessoa física e jurídica, que a gente já tem uma carga tributária muito grande, nossa carga tributária está batendo próximo dos 40% do PIB, que é alguma coisa inédita num país de renda média. Então a preocupação com isso faz com que o governo, para poder ter moral de falar de imposto, aumentar a alíquota para seja lá qual grupo, o governo tenha que fazer a sua contraparte primeiro. Não vai ser aceitável para a população em geral, e principalmente a população que paga imposto, e a gente tem uma grande população no Brasil que não paga imposto, então a gente conseguir justificar qualquer aumento de imposto novo e maiores alíquotas. Agora, isso aí é um saco de maldade. Certamente, onde vai vir alguns cortes, a gente vai se deparar com alguns aumentos de alíquota de imposto. E eu digo, imposto de renda à pessoa física, a gente pode começar a flertar com alguma taxa acima dos 30%. Né? E certamente no espaço para aumentar imposto de renda de pessoa jurídica é pequeno. O Brasil já não é competitivo como está. A gente tem cerca de 34,5% de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, todo esse tipo de coisa que impacta negativamente a atração de empresas para o Brasil. Eu mesmo estou fazendo uma consultoria representando uma empresa que opera no Brasil, mas opera dos Estados Unidos, é uma operação de tecnologia, que eles não querem abrir uma pessoa jurídica no Brasil exatamente pela confusão dos impostos e as alíquotas. Para eles é mais barato, mais viável eles fazerem a operação, mesmo que não seja ainda algo muito grande, é por isso que eles estão operando dessa maneira, mas eles têm todo o receio do mundo para entrar no Brasil e abrir a sua pessoa jurídica no Brasil e se deparar com esse tipo de infâmia. Duda Teixeira tem uma pergunta para o nosso querido Vandir, que já participava de outros programas na TV BMC e agora participa do Papo Antagonista também. Diga, Duda. Vandir, boa noite. Essas declarações do Haddad podem ter alguma relação com uma preocupação do Lula e do PT de como vai estar a economia em 2026, na próxima eleição presidencial? Duda, boa noite. Um prazer estar aqui com você. E a resposta é claro, né? As urnas não mentem, né? O PT e a esquerda foram defenestrados nas últimas eleições. Caiu a ficha, acusou o golpe. E para não beijar a lona, precisa ser feito algo. E esse algo tem que necessariamente passar por algum tipo de reforma do Estado, reforma administrativa, mesmo que seja algo light. A minha preferência é que houvesse uma reforma bastante profunda e contundente. É necessário. O Brasil não cabe mais
dentro do seu orçamento. O nosso orçamento, a gente tem déficit crônico de orçamentário, déficit fiscal, há muitos e muitos anos. É crônico esse problema. Se a gente pensar em déficit nominal, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, nós estamos falando desde 1994, nós temos déficit crônicos de conta nominal, né? A conta primária não contabiliza juro, não contabiliza gasto com educação e saúde e alguns outros penduricalhos que são feitos na matemática, né? A gente esconde tudo na conta primária e a grande preocupação agora é a conta nominal. A conta nominal no Brasil chegou a 10% do PIB. Nós estamos com um déficit fiscal de 10% do PIB. Obviamente que isso acusou. Né? Não é mais possível a gente continuar extraindo tanta receita da população, fazendo todas essas movimentações para aumentar a receita, sem que exista uma contrapartida, primeiro, de qualidade de serviços, que são péssimos e pífios no Brasil, e segundo, uma contenção nesses gastos. Então, o que é necessário, né? É necessário que a economia se mantenha pujante e crescente, com o mercado de trabalho que tem se mostrado em a queda do desemprego algo muito benéfico para a população, mas um modelo de crescimento que seja sustentável. Hoje o PIB do Brasil, o PIB do segundo TRI, que a gente teve algumas semanas atrás, que nós crescemos 1,4%, um ponto inteiro desse 1,4% veio de impulso fiscal, que é gasto público. E o gasto público é de duas maneiras. Gasto mesmo, comprando atividades, fazendo investimentos, mas também muita atividade de gasto e transferência de renda. A maior parte do PIB vem do crescimento das despesas do consumo das famílias. E isso é insustentável. Todas as vezes que isso aconteceu, nós terminamos com uma implosão da nossa economia, uma recessão brutal. Até hoje, a gente não se recuperou da recessão de 2014, 15, 16. Até hoje, né? O PIB brasileiro hoje ele é equivalente ao PIB do Brasil de 2013. Né? Em dólar, a situação ainda é pior. Então, quando a gente olha essa situação, se o governo não se ativer à necessidade de ter um crescimento sustentável, não somente à base de gasto e de transferência de renda, a gente pode entrar num processo que vai penalizar a chance de reeleição do Lula. E o Lula, como um animal político, ele sabe exatamente onde dói. Acusou o golpe, está preocupado. O Lula não está nem um pouco preocupado com o povo ou com alguém além dele. Ele quer permanecer no poder. Isso não é um demérito a ele, né? A função básica do político é ser eleito e se manter eleito. Então, ele não está fazendo nada contrário à racionalidade. Mas, para se manter eleito, ter uma chance, ele vai precisar endereçar esses pontos. Vandir, queria aproveitar a sua presença aqui para um tema mais genérico, porque é um tema caro aqui para o nosso público de O Antagonista, é o combate à corrupção. Nós buscamos apontar todos os esquemas, os envolvimentos, a frente ampla pela impunidade que se formou, mas eu queria que você tratasse dessa questão do ponto de vista econômico, em relação à fuga de investimentos, à falta de segurança jurídica, eventualmente tudo que investidores levam em consideração diante de um cenário como o do Brasil, muitas vezes até fadado ao subdesenvolvimento em razão dessa politicagem mais rasteira, de uma forma que suga o Estado, em vez de usar o Estado para fins de interesse público. E por que eu estou falando isso? Queria aproveitar um gancho, porque o Prêmio Nobel de Economia desse ano foi concedido ali a um trio de economistas, né? O Darren, eu não sei falar o sobrenome dele, Acemoglu, o Simon Johnson e o James A. Robinson. E o Estadão lembrou uma entrevista que fez com o James A. Robinson em 2022. Ele, aliás, é autor de um livro, Corredor Estreito, junto com outro, o Darren, cujo sobrenome você disse. E nessa entrevista de 2022 com o James A. Robinson, ele deu a seguinte declaração sobre o Brasil. Deixa eu pegar aqui as aspas. Vocês precisam pensar no que o Brasil estava fazendo, tentar melhorar a transparência e tornar o sistema político menos clientelista, menos corrupto, para que o Estado funcione melhor. Se você fizer várias pequenas mudanças, chega a um ponto em que as coisas começam a se mover. E eles pegam ali outras declarações, inclusive do Darren, várias vezes nessa matéria, citando a corrupção como um problema, inclusive para a economia. Como é que você vê isso do ponto de vista de um economista? Primeiro,
quando a gente fala de instituições, elas contam porque elas são a base da formação e elas são os trilhos pelos quais a economia rola. Se essas instituições têm trilhos muito largos, a economia não se desenvolve rapidamente e ela fica meio presa. Se os trilhos são muito afilados, a gente tem a chance de descarrilar o trem, que é o fato, é o fato que ocorre no Brasil. Os trilhos das instituições brasileiras, eles são muito tênues. Nós temos instituições fracas e facilmente capturáveis por grupos de interesse. Portanto, quando eu falei que a gente precisava cortar o gasto fiscal, o gasto que dá suporte e isenta de impostos empresas que não fizeram o seu trabalho para se tornarem competitivas, eu não acredito que isso vai acontecer, mas deveria ser um dos primeiros pontos. Por quê? Porque esses grupos, eles capturaram um filão do PIB e eles têm uma relação íntima com uma série de organizações e instituições no legislativo, no governo e na Suprema Corte, que dá para eles um poder diferenciado da gente. Então, quando você tem um país cujas instituições são facilmente capturáveis, literalmente compráveis, elas não trabalham de forma isenta, elas trabalham de forma a priorizar os interesses de seus clientes, que são esses grandes grupos de interesse. Então, isso acaba gerando corrupção. A corrupção, ela evita que haja eficiência alocativa numa economia, né? A distribuição de bens e serviços, a alocação dos investimentos, eles não são tão eficientes como são em outros países onde existe maior transparência, etc. Então, existe uma concorrência no Brasil entre o mercado, né? Quanto eu vou colocar para desenvolver uma estrada nova, quanto eu vou criar para fazer estruturas novas, quanto eu vou aportar na Bolsa, ou se é mais barato e mais eficaz eu literalmente comprar as instituições. No Brasil, só concluindo que a gente já tem que chamar o intervalo. Diga, Vandir. Entre os mercados livres, entre o mercado livre e corromper as instituições, no Brasil é mais fácil corromper as instituições e acaba custando mais barato, porque a gente cria muita confusão para depois vender soluções.